Eu gostaria de contar com Raquel Varela para comigo fazer um percurso que eu penso que deve ser muito interessante, exatamente desde as sufragistas até à atualidade. Porque a questão essencial é tentar saber, para já que valeu a pena, sim, mas se andou com a vontade, com a pressa, com a velocidade que o caso exige, isso já é outra questão. O que é que acha de tudo isto? Muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite. Tenho imenso gosto em estar aqui consigo, pelo seu Muito charme obrigado. e elegância com que conduz os programas e também é fruto da luta feminista eu poder dizer isto com este conforto. Certamente que há uma mulher há 50 anos atrás não o diria com esta à vontade, que é permitido por essa luta mesmo. Nós temos uma evolução imensa no campo dos direitos legais, digamos que ela não é específica das mulheres, quer dizer, o direito ao sufrágio universal é uma luta das mulheres, mas era uma luta também, por exemplo, do movimento operário, porque o sufrágio começou por ser censitário e, portanto, quem tinha começou por ser um privilégio de proprietários para passar a ser um direito democrático de todos. Pois toda a questão evoluiu-se muito depois, ao longo do século XX, para a questão dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, etc. E, portanto, no fundo, naquilo que as pessoas englobam tudo num amplo direito à igualdade, que efetivamente não existe. Portanto, nós temos, por exemplo, uma das desigualdades salariais mais profundas no quadro da Europa. Agora, eu partilho muito da opinião do historiador Eric Hobsbawm sobre isto, que é a luta das mulheres, portanto, a luta pela igualdade está longe de ter chegado ao seu fim, muito longe, mas é dos passos do século XX que foram mais longe, que se conseguiram com mais eficácia. com mais eficácia, sem dúvida alguma, e basta nós olharmos para a nossa experiência familiar. Se nós olharmos para as 13 gerações de mulheres na nossa família, a minha é muito mais livre do que a anterior é muito mais livre do que a anterior. Eu lembro, por exemplo, conto-vos uma história, uma antropóloga, minha colega, foi atrás dos montes fazer uma coleção de entrevistas a senhoras hoje na casa dos 80 e tal, e algumas delas falavam do ato sexual, que é um ato de amor livre para a maioria das mulheres hoje, como uma violação dentro do casamento. Consentida. Consentida, e uma delas dizia isto que eu conto no programa, ainda bem que ele parou de fazer aquilo, porque a associação ao ato sexual não era um ato de amor, era um ato de violação, e eu penso que isso não era, não é um caso estranho no campo, é uma mudança substancial no quadro dos direitos, onde se chegou, sobretudo, e é preciso dizê-lo, pela entrada em massa da mulher no mercado de trabalho e por uma disputa de igualdade no campo económico e no campo da independência económica. E há uma coisa curiosa, que essa disputa no mercado de trabalho, em termos de qualidade, teremos que aceitar e reconhecer que as mulheres muitas vezes são vencedoras. Não são, curiosamente, ao nível do poder. Porque na mesma empresa, as mulheres mais eficazes não são, eventualmente, as diretoras ou os presidentes da empresa. Eu tenho um bocadinho, claro que normalmente os dados dizem isso, ou seja, os lugares de poder nas empresas e mesmo os lugares políticos não são tão ocupados por mulheres quanto por homens. Mas eu também penso que nós podíamos questionar um bocadinho esses lugares de poder. Ou seja, não só, porque uma coisa é defender a igualdade perante a lei e a igualdade de facto, outra coisa é nós questionarmos também que tipo de igualdade queremos. Porque, por exemplo, eu não me sentiria muito bem sucedida como gestora de uma empresa que eu tivesse levado à falência por eu ser gestora e ter ocupado um lugar de topo. Ou seja, eu acho que o poder das mulheres, neste caso, e o seu sucesso pode-se medir por outras variáveis que ocupam, quer dizer, que ocupam na arte, na cultura, também nas empresas, também no Estado, mas não é preciso chegar ao topo da hierarquia de uma empresa para dizer que se chegou ao melhor lugar dessa empresa. Esse é o meu... Sim, eu também defendo essa tese, porque
a conquista do poder muitas vezes não anda paralelamente com À a evolução qualidade. da qualidade. À evolução da qualidade. Aliás, há quem defenda até a tese de que os medíocres são normalmente os vencedores a esse nível. Exatamente. Porque são tão virados, Claro. são tão concentrados apenas para a ascensão a determinadas Carreira. formas de poder e de Claro. carreira, que Claro. aí vencem. Claro. Não quer dizer que vençam nas outras coisas. E depois Claro. ficam os mais brilhantes, só não têm jeito para o poder, não é? Claro. Ou Mas ambição. podem Não é? ter lugares e podem ter um lugar muito especial na coordenação do trabalho de pessoas, inovador, científico, sem ter alcançado um lugar de poder, não é? Mas realmente eu vou apanhar aquilo que me disse, realmente este trajeto de mais de um século, mas digamos, pelo menos de um século, tem sido frutuoso para as mulheres. Quer dizer, como é que nós podemos imaginar um país, que foi este, e praticamente até 1974, onde a mulher não se ausentava para o estrangeiro sem autorização do homem. Podemos apenas falar desse aspecto. Mas também o direito ao voto, que é uma coisa absolutamente extraordinária, imaginar que só os homens é que podiam votar. E a ideia de por aí haver um fora. chefe de família. E o conceito de chefe de O família chefe de família. só poderia ser o homem, não havia... Não, É a curiosamente, casa como um subchefe. ato de... a casa e a família como um lugar de poder, de uma relação desigual de poder, que deve ser o nosso aconchego, o nosso lugar de paz, e muitas outras, no campo da carreira diplomática, etc., de altos cargos públicos, tudo isso era... E eu penso, quando nós estudamos o 25 de Abril, é giríssimo ver isso, porque há questões que não têm só a ver com a liberdade económica, com a igualdade económica, mas que a igualdade económica deu um impulso enorme, não é? Que é, por exemplo, as mulheres das comissões de trabalhadores que, ao irem para piquetes de greve, em pleno PREC, em pleno romantismo revolucionário, romantismo no bom sentido, elas são obrigadas a dormir fora de casa. Isso é uma coisa que me marcou muito, que eu já contei esta história várias vezes, de uma rapariga que a única coisa que a fez enfrentar-se com os pais para dormir fora de casa aos 20 anos foi manter o piquete à noite, porque senão ia perder o emprego porque não mantinha o piquete. E há histórias muito engraçadas desse ponto de vista, ou seja, eu penso que essa ideia o sobressair dos direitos afetivos, emocionais, da liberdade de movimentos, uma coisa tão simples quanto poder dormir fora de casa, isso é fundamental. Nós hoje ganhamos tanta liberdade desse ponto de vista que nos esquecemos o valor disso, o valor de poder dizer com 20 anos eu vou dormir fora de casa, ou eu não preciso de autorização para namorar. Mas no cotidiano, e ainda por cima como professora deve ter esse testemunho, a mulher sente necessidade e quase a obrigação de se superar para exatamente na superação conseguir conquistar os mesmos direitos que o homem. Eu penso que isso é uma coisa que me tem... São normalmente melhores alunas na prática, claro. não é? Ou seja, há um esforço maior para chegar ao mesmo lugar, e eu penso que isso, por um lado, também corre o risco, e agora vou dizer uma coisa sexista, de tornar as mulheres homens. Eu percebo. Vou explicar aqui o sarcasmo, a ironia, que é as mulheres, ao terem que se tornar igualmente competitivas, ao terem que correr mais para chegar à mesma meta, ter que dar mais uma volta. Podem correr o risco no caminho ganhar alguma agressividade, alguma frieza. Isso parece que até acontece muitas vezes nos relacionamentos que ocorrem nas universidades, nas escolas, não é? Em muitos lugares. Mas eu penso que nós estamos num tempo histórico de transição muito interessante. Eu não vou estar cá daqui a 200 anos para estudar, mas eu tenho quase a certeza que nós estamos num momento de grandes mudanças e grandes transformações sociais. Porque o problema não é só para as mulheres, também é para os homens. Os homens estão naquele limbo entre o fim do machismo e o início de uma sociedade mais igualitária. Portanto, os homens também não sabem bem. Por exemplo, a ideia da igualdade pressupõe a manutenção de algumas desigualdades. Eu acho muito elegante que um homem abra a porta a uma mulher. Não... isto metaforicamente para dizer o seguinte: a ideia da igualdade pressupõe que não há relações de poder e hierarquia, não há desiguais. Apenas a esse nível. Mas não significa que nós vamos todos ter o mesmo tipo de comportamento. Iguais noutras diferenças. Exatamente. Portanto, a diversidade, incluindo a nossa diversidade de género, é uma coisa que me atrai. E eu penso que muitas vezes... Eu acho que nós estamos aqui num limbo de transição.
Os em homens que... também estão a reciclar-se do seu ponto de vista, ou E estão as a ser mulheres chocados também. com essa Nós estamos confrontação? todos aqui a reposicionar-nos no nosso papel social com esta mudança na igualdade de género, que é preciso referir, continua por alcançar na sua... Quer dizer, nós vivemos num país onde a violência doméstica continua a ser um tema central, etc. E onde há outras dimensões da desigualdade que são pouco referidas, mas que são muito importantes e que agora têm a ver não com o alcance da independência financeira, mas com a perda da independência financeira por via do desemprego. Ou seja, os casais que se mantêm juntos porque não têm dinheiro para se separar, as famílias que servem de válvula de escape para os problemas do desemprego, etc. E, portanto, uma família, por exemplo, suportada apenas pela mulher porque o homem é que ficou desempregado? exatamente, isso E, pode acontecer portanto, muito. haver Ou essas relações. o homem é que se mantém empregado e a mulher volta ao seu papel de reprodução social e de garantir só os filhos e a casa, o que é profundamente limitativo, porque o trabalho, quer dizer, o trabalho pode ser um espaço de tortura, de hierarquia e de brutalidade, mas também pode ser um espaço de criação e de inovação e de grande criação humana. E, portanto, a ideia de da mulher voltar a um papel em casa em que assegura a reprodução dos filhos, a limpeza da casa, etc., porque a família, que alguém está desempregado, isto pode significar um retrocesso. E isso também é um ponto muito interessante que eu penso nesta discussão. Nós, às vezes, temos a ideia de que a história é linear em progresso. E isso não é verdade. Há retrocessos no processo histórico. Ou seja, as conquistas que nós trouxemos até aqui não são irreversíveis. Eu ponho-lhe essa questão em relação ao feminismo. Acha que o feminismo, tal qual como, por exemplo, a minha geração viveu nos anos 60 e daí para a frente, ainda mais uns quantos anos, tem a mesma razão de ser do feminismo hoje em dia, ou da forma como as mulheres se batem pela igualdade? Claro. Eu penso que nós temos que nos adaptar porque os direitos que nós exigimos mudam consoante a conjuntura histórica, não é? Por exemplo, os direitos reprodutivos eram absolutamente essenciais. Em 1974 nós tínhamos mulheres a voltar ao trabalho 2 dias depois de terem tido um filho. Quer dizer, é preciso ter tido um filho para ter a absoluta noção da brutalidade física e emocional que isso significa. Mas depois nós temos hoje em países como ou mesmo a Alemanha, onde se promove para controlar as taxas de desemprego que as mulheres fiquem em casa até aos 6 anos com os filhos e as mulheres especializam-se no velho casa, igreja, agora já não é bem a igreja, mas é a família e não saem daqueles empregos que têm a ver com a assistência social, a educação, etc. Mas ou seja, esses 6 anos são o fim de uma qualquer carreira. Claro, porque em 6 anos o que acontece, por exemplo, na Holanda é que 85% dos professores universitários são homens e 15% são mulheres. Quando chega aos catedráticos, há 1% de mulheres. Porque, obviamente, isto cria... Ou seja, aparentemente, aquilo que era um direito que nós votávamos afincadamente, estar durante uns meses com as crianças em casa... tornou-se uma pressão... Satisfaçam o direito, mas não exagerem, não é? Exatamente, exatamente. O que significa que isso é uma estratégia. Claro, claro. Do seu ponto de vista, considera que... Eu penso que isso, nos países do norte da Europa, tem sido utilizado para manter taxas de desemprego mais baixas, ou seja, o part-time, e o part-time cai sempre sobre a mulher. Quer dizer, a Holanda é o caso típico desses. Mas eu penso que há muita coisa que nós temos nós temos que continuar, e esta ideia para mim é muito central. Os direitos, infelizmente, não são adquiridos na nossa sociedade. Eles conquistam-se. E conquistam-se sempre. Ou seja, eu acho que nós temos que, infelizmente, estar sempre de atalaia e garantir que os direitos são conquistados, não são retirados, e também que nós nos adaptamos à sociedade para ampliar esses direitos e também para os modificar quando é caso disso. Nós, quando falamos hoje em dia da pobreza infantil, eu li isto e penso que passa também pela sua assinatura, ficamos com a ideia de que a pobreza infantil é uma consequência também da desigualdade. Claro. É outra desigualdade, claro, mas é consequência de uma desigualdade. Claro. Concorda comigo? A desigualdade social é mais nas mulheres, portanto, quando se olha para os índices de pobreza, etc., ele atinge mais as mulheres, e isso também tem a ver com toda a questão da desigualdade salarial, etc. E a pobreza infantil não é uma coisa autónoma da pobreza, ou seja, as crianças não têm autonomia, uma criança não vai à procura de emprego, Pois, não é? pois.
Portanto, as crianças... são consequência, nunca são Nós causa. quando falamos, eu até acho o conceito muito... Sou crítica do conceito, junto com outros colegas, não há pobreza infantil. O que nós temos é desemprego dos pais ou baixos salários dos pais. Pobreza infantil é uma consequência de uma organização social que promove o desemprego para promover os baixos salários e, portanto, é um ciclo profundamente vicioso e nada virtuoso. E quando nós, de facto, olhamos para os números, as mulheres são mais atingidas pelos níveis de pobreza. Isso, claro, e quando falamos na área do poder, para nós, enfim, de alguma maneira também chegarmos àquilo que está à frente dos nossos olhos, e olhamos para o Parlamento e vemos que as mulheres estão claramente em minoria. Também, mesmo ao nível de ministérios, é evidente que as mulheres também estão em minoria. Portanto, o poder público continua a ser comandado pelos homens. Eu penso que sim. A carreira, parece-me que, sobretudo, a carreira política. Eu refiro-me à carreira política. Claro, claro. Porque nós também podemos olhar para o Parlamento português e dizer que há uma mulher chamada Angela Merkel que tem mais poder que o Parlamento português. Que os homens do Parlamento português. Sim, sim. Tínhamos de fazer uma brincadeira com essa... É uma presença virtual, mas claro, é uma presença. É uma presença, é uma presença. E omnipresente. Christine Lagarde, portanto, nós temos... eu penso que hoje há mulheres com demasiado poder, inclusive é sobre muitos homens, e, portanto, esse não é... Agora, é verdade. Essa questão, que desculpe, não é uma rasteira, mas essa questão assim, e quando a mulher tem poder, às vezes não tem poder demais. Eu acho que não vem um capital de ajuste de contas de séculos e séculos. Vamos nos vingar dos séculos. É justo, é justo. Não, eu acho que o poder demasiado é sempre mau, na mão de homens ou mulheres. É, exato. Portanto, acho que o poder tem que ser um poder democrático, tem que ser um poder de todos. E tem que ser muito bem gerido e muito bem controlado. Porque o poder mesmo, eu brinco sempre e digo, podia estar os meus melhores amigos no poder, que mesmo assim, que ele continuava a ser demais. Porque o poder, ele só é correto se for controlado e se for democratizado. Senão a concentração de poder é mau. E eu acho que é má nos homens e é má nas mulheres. O que significa que ninguém tem poder em valor absoluto, a não ser o poder, mesmo o ditador, não tem poder em valor absoluto, a não ser no enquadramento daqueles que lhe suportam o poder. Claro, ou que não resistem, ou que não têm coragem para lhe retirar o poder. Acha que há uma forma específica, uma forma feminina de exercer o poder? Ou exatamente do ato político também? Eu vou dizer isto, mas os meus colegas, sobretudo creio que os antropólogos vão dizer que eu estou a dizer uma coisa muito errada e se calhar eles têm razão. Porque cada vez mais os estudos indicam que as diferenças de género são muito adquiridas culturalmente, etc. Embora eu acredite um bocadinho no poder das hormonas, vou dizer a verdade. Eles vão se zangar comigo, mas eu vou dizer. Eu acho que há questões em que nós somos biologicamente diferentes, nós somos assimétricos. Eu acho que nas sociedades capitalistas, onde nós vivemos há 200 anos, o mundo ocidental, apesar de tudo, é a sociedade, é uma sociedade profundamente desigual, mas onde essa desigualdade foi menor ao longo, comparando com as outras sociedades, nomeadamente com as sociedades primitivas. Quer dizer, a desigualdade entre homens e mulheres não começa nas sociedades capitalistas. Começa... Nós, aliás, se olharmos para o mundo em redor e até para as questões relacionadas hoje em dia com a confrontação de blocos que passam por conceitos religiosos, verificamos que temos sociedades que estão ao nosso lado. Com características feudais, onde a barbárie está instalada, não é? São meros objetos, não é? Onde a barbárie está instalada, e mesmo se nós formos... Agora, por causa das diferenças biológicas. Claro, mas eu acho que a sociedade capitalista é uma sociedade insuficiente que deve ser ultrapassada em nome de uma sociedade mais igual e mais livre, mas acho que a sociedade capitalista representa um imenso avanço face às sociedades esclavagistas, feudais, etc. E também nesse campo das mulheres. Ou seja, as mulheres nunca chegaram tão longe, nomeadamente aí sim, porque as sociedades capitalistas aumentaram brutalmente a produção, a abundância, etc, etc. Isso permitiu uma maior igualdade. Mas a desigualdade, a assimetria, começa nas diferenças biológicas do homem no seu estado animal. Tanto que eu acho que nem na sociedade capitalista, nem numa sociedade melhor que nós um dia havemos de construir, nós vamos
pôr imediatamente fim às desigualdades, porque a desigualdade tem um alicerce cultural muito forte que não começou há 200 anos, começou antes. Ou seja, eu acho que há aqui uma batalha cultural profunda que não se vai conseguir alcançar nesta sociedade, mas que também vai levar Muitos anos. muito tempo a alcançar. De qualquer forma, uma tenho a sociedade. convicção de que daqui a 200 anos a nossa sociedade será completamente Tenho diferente. essa pena de não estar cá a escrever Não sobre sei. isso, mas... Vamos arranjar uma Acho mesa que de sim, pé de eu acho galo. que nós vamos ser capazes de garantir uma civilização livre e igual, que é Muito esse obrigado, nosso Raquel. objetivo. Muito Obrigada obrigado. eu. Obrigada Pronto, por esta isto é conversa. só o preâmbulo de uma conversa que duraria o tempo da própria emissão.